Bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou ler o relato de um ouvinte que prefere não se identificar, mas para fins dessa narrativa, vou chamá-lo de Henrique. Segundo ele, o que viveu numa madrugada fria no interior do Espírito Santo mudou sua vida para sempre. Prepare-se, porque essa história tem cheiro de terra molhada, mato fechado e o som de algo que não era humano. Meu nome é Henrique, e eu cresci na região serrana do Espírito Santo. Na adolescência, meus pais compraram um pequeno sítio perto do distrito de Pedra Azul, no município de Domingos Martins. Era um lugar lindo, com montanhas que tocavam as nuvens e uma estrada de chão batido que serpenteava pela mata. Naquela época, eu tinha uns 17 anos e costumava ajudar um senhor chamado Tunico, que criava porcos e plantava milho numa propriedade próxima. Toda semana eu ia até lá, às vezes a pé, outras de bicicleta. Era um trajeto de pouco mais de 3 léguas, cortando trechos isolados da Mata Atlântica. Tudo aconteceu numa madrugada de sexta-feira, pouco depois de uma festa junina que teve na vila. Eu tinha ficado até mais tarde ajudando na arrumação, e acabei pegando a estrada sozinho, por volta das 3 horas da manhã. A lua estava cheia, alta no céu, iluminando as folhas e projetando sombras esquisitas nos barrancos. No começo, eu estava tranquilo. O som dos grilos e o cheiro do mato úmido me davam até certa paz. Mas foi só passar pelo trecho conhecido como Curva do Jequitibá que o silêncio tomou conta do lugar. Não era silêncio normal. Era aquele tipo que te pressiona o ouvido, como se o próprio ar tivesse parado de vibrar. Até o latido dos cães distantes sumiu. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Meu corpo travou por um instante. Foi então que ouvi o primeiro som, um estalo seco, como galho grosso quebrando com peso. Meus olhos vasculharam a mata à direita da estrada. Mais 2 passos, pesados, lentos. Fiquei parado, tentando entender se era algum animal. Um veado, talvez, ou uma anta. Mas o que apareceu ali não era bicho comum. De dentro da mata, surgiu uma figura que até hoje eu evito descrever em detalhes, mas preciso. Era alto. Devia ter mais de 2 metros. Ombros largos, cobertos por uma pelagem grossa, escura, com manchas de terra. Os olhos, meu Deus, os olhos refletiam a luz da lua como 2 brasas acesas, fixos em mim. A boca, cheia de dentes pontudos, estava entreaberta, com a respiração pesada e barulhenta, como de um cachorro cansado. Não sei explicar como, mas tive certeza de que aquilo me reconheceu. Não como se já me conhecesse, mas como se entendesse quem eu era. Um tipo de inteligência por trás da selvageria. Saí correndo feito um condenado, sem olhar para trás. Minha bicicleta ficou para trás, caída. Eu tropeçava, me arranhava nas cercas de arame, mas continuei correndo, guiado só pela luz da lua e pelo medo. Durante a fuga, ouvi passos atrás de mim por um bom tempo, pesados, rápidos, como se aquilo estivesse me perseguindo por diversão. Consegui chegar até a casa do senhor Tunico batendo na porta com tanta força que pensei que a madeira ia ceder. Ele me acolheu, trancou tudo, e me deu chá de erva cidreira para tentar me acalmar. Não falei o que vi naquela noite. Só disse que tinha perdido a bicicleta e fui atacado por um bicho grande. Mas nos dias seguintes, o Tunico achou marcas fundas no chão perto da porteira. Eram pegadas enormes, com 4 garras na frente e um calcanhar estranho, como se fossem de alguém que ora andava como bicho, ora como gente. Fiquei semanas sem conseguir dormir direito. Sempre acordava suando, com o som da respiração daquela coisa ainda nos ouvidos. Acabei me mudando para o litoral no ano seguinte, para estudar e nunca mais quis saber de voltar ao sítio dos meus pais. Anos depois, numa conversa com um antigo morador da região, ouvi histórias sobre um cão grande que aparecia ali só em certas épocas do ano, principalmente quando a lua estava cheia e o silêncio dominava a mata. Hoje, quase 20 anos depois, ainda me pego pensando se aquilo me deixou viver por escolha, ou se estava apenas brincando comigo naquela madrugada. Olá, boa noite. Hoje eu vou compartilhar com vocês o relato de um ouvinte que preferiu não se identificar. Para preservar sua identidade,
Vou chamá-lo de Josué. Segundo ele, o caso aconteceu em 2003, no interior da Bahia, próximo à cidade de Ipupiara. Ele me escreveu contando com detalhes o que vivenciou quando tinha por volta de 22 anos, uma experiência que até hoje o faz acordar assustado durante a noite. A seguir, vou narrar como se ele mesmo estivesse contando para vocês. Meu nome, como já foi dito, não é Josué, mas é assim que podem me chamar. Eu sou de uma família de agricultores e cresci no interior da Bahia, num povoado a cerca de 15 quilômetros de Ipupiara. Era uma vida simples, de muito trabalho, pouca eletricidade e vizinhos afastados. A nossa casa era de barro batido, com telhado de telha velha e piso de cimento grosso. Atrás, tinha um pequeno curral onde criávamos umas poucas vacas e cabras. Naquela época, eu ajudava meu pai na roça. Acordava antes das 5 da manhã, ainda escuro, e já ia direto pro mato. Era comum a gente ouvir sons estranhos à noite, galhos quebrando, grunhidos, uivos distantes. Mas a gente sempre dizia que era veado, tatu, cachorro do mato. Nunca quisemos pensar em outra coisa, porque isso era o que deixava a vida suportável. O que vou contar aconteceu numa noite de junho, depois das festas de Santo Antônio. Eu tinha ido a uma celebração no povoado vizinho, coisa simples, fogueira, milho assado e música de sanfona. Voltei para casa por volta das 10 da noite. Meu pai não queria que eu fosse, porque naquela época estavam dizendo que um bicho estranho tinha sido visto na região. Uma vaca apareceu dilacerada no pasto do seu Vicente, e os mais antigos diziam que era coisa ruim. Mas a gente novo não liga muito para isso. Eu não ligava. Voltei de bicicleta por um caminho de terra, que cortava o mato e passava por um riacho seco. Era noite sem lua, e as estrelas estavam meio encobertas. Não dava para ver muito bem, mas eu conhecia cada curva da estrada. Só que, já perto de casa, ouvi um barulho que não era comum. Parecia um estalo forte de galho quebrando, e não era pequeno. Parei a bicicleta e fiquei escutando. Não ouvi mais nada por alguns segundos. Quando pensei em seguir, ouvi de novo, mais próximo, e junto, um som que parecia um rosnado baixo. Meu coração acelerou. Eu pensei que podia ser um cachorro bravo ou um porco do mato. Mas quando levantei a lanterna de dínamo da bicicleta e apontei para o mato, vi dois olhos refletindo a luz, bem no meio do escuro. Não era olho de bicho comum. Era vermelho, brilhante, e pareciam estar a uma altura maior que a minha. Senti o sangue gelar. Comecei a pedalar com força, mas o caminho de terra era ruim, cheio de pedra. Nisso, ouvi passos correndo na mata ao lado, como se aquilo me acompanhasse. Eu não quis olhar. Não podia. Quando vi a porteira de casa, larguei a bicicleta no chão e corri gritando pelo meu pai. Ele saiu com a espingarda na mão, mas não viu nada. A noite estava silenciosa demais. E foi assim por 3 dias. Mas na 4ª noite, o cachorro da casa não parava de latir. Lateu a noite inteira para o mato, e de manhã a gente achou pegadas estranhas no chão batido do quintal. Eram grandes, com 4 dedos longos e unhas fundas. O mais estranho é que pareciam ser de um só pé, como se a criatura não tivesse pá dianteira, ou como se andasse em 2 patas. Eu e meu pai ficamos mais alertas depois disso. Passamos a dormir com a espingarda carregada perto da rede. Nas noites seguintes, o clima era pesado, o ar parecia mais denso, e o cachorro rosnava mesmo sem latir. A vizinhança começou a comentar que uma coisa andava rondando os currais, mas ninguém queria falar em lobisomem. Era só o bicho. A confirmação veio numa sexta-feira. Era quase meia-noite quando ouvimos um estalo seco, como se algo tivesse derrubado a cerca de pau a pique. Meu pai levantou e eu fui atrás. A gente se escondeu no alpendre e olhou pro curral. Tinha uma sombra grande, peluda, andando em 2 pernas. Não era homem, não era bicho comum. A criatura era alta, com pelo escuro e desgrenhado. Tinha um focinho longo e orelhas em ponta. As patas da frente eram como mãos, mas com garras enormes. O cachorro latiu e a coisa virou a cabeça. Não tinha expressão. Os olhos eram vermelhos e brilhavam no escuro. Meu pai atirou. A criatura grunhiu, como se tivesse raiva, e correu pro mato. O tiro não pareceu machucar muito,
porque ela sumiu rápido. No chão, encontramos umas gotas de sangue escuro. Depois disso, passamos mais uma semana dormindo todos no mesmo cômodo. Meu pai mandou reforçar a cerca e falou com o padre da região. Ele benzeu o terreno e recomendou rezas durante 7 noites. O bicho nunca mais apareceu. Mas até hoje, quando vou visitar minha mãe, eu não passo por aquele caminho depois que o sol se põe. Algumas noites ainda acordo com aquela sensação de que estou sendo vigiado. E o mais assustador é que, uns meses depois, soubemos que outro povoado ali perto teve um caso parecido. Só que lá, o bicho não fugiu com o tiro. Sumiu com uma cabra inteira e deixou só o couro estendido no chão. Desde então, passei a acreditar que certas coisas não devem ser desafiadas. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie para o canal. Boa noite e cuidado ao voltar para casa sozinho, especialmente se escutar galhos quebrando no escuro.